Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ricardo Bulhões e hoje a gente vai dar continuidade ao assunto de direito civil, sucessão. Nós já trabalhamos o quê? Nós estamos trabalhando com a parte geral do direito sucessório, né? Pelo menos com os elementos introdutórios da sucessão. Nós já vimos quais são os princípios fundamentais em matéria de sucessão. Nós já trabalhamos no nosso último encontro quem é que pode administrar o patrimônio do decujus. E hoje nós vamos trabalhar com o tema aceitação da herança. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu dividir a tela. O Código Civil já está aberto. Perceba. Nosso tópico de hoje é aceitação da herança. Aceitação da herança. Muito bem. O que é que nós já vimos aqui? Nós já vimos que, à luz do Saicine, com a abertura da sucessão, ou seja, com o advento do evento morte, a herança ela é transmitida. E essa transmissão da herança, ela é feita de maneira automática. A cognição do indivíduo, ou seja, pouco importa se ele tem ou não ciência desta existência da herança, ela se transmite automaticamente. Então, o que é que nós vimos aqui nos nossos encontros do Saicine? Em função do Saicine, a transmissão automática. Agora, o que é que a gente tem que entender? Que esta transmissão é uma ficção jurídica. Essa transmissão é uma ficção jurídica. Por quê? Porque ela não se efetiva ainda de maneira abstrata. Transfere-se para todos os herdeiros, porque o patrimônio não pode ficar desassistido, o patrimônio não pode ficar abandonado. Inclusive, nós já vimos em outros momentos que a transmissão automática, inclusive da posse, transmite-se automaticamente a posse, só a título de exemplo. Mas é exatamente por isso, por ser uma ficção jurídica, perfeito? Que a gente vai botar uma observação, que não há possibilidade, por exemplo, de venda antes, se houverem mais de um herdeiro, antes que seja feita a partilha do patrimônio. Então, se tiver mais de um herdeiro, é necessário que seja feita a partilha. Se houver um único herdeiro, a gente pode formalizar tão somente a adjudicação. São elementos e situações e procedimentos que nós vamos entender lá na frente. Mas só para que você entenda, embora haja essa transmissão automática, esta ficção jurídica não permite, por exemplo, a venda. Se eu quiser vender, em função do evento morte, um patrimônio que ainda não foi partilhado, porque existem outros herdeiros, eu só posso formalizar isso se eu tiver uma autorização judicial. Então, o magistrado tem que autorizar, as partes podem, a depender da situação, antes da partilha, solicitar que, por intermédio de alvará, o juízo autorize a venda de determinado bem. Só que, por ser tão somente uma ficção jurídica, você só vai formalizar uma disposição, porque perceba, as partes não podem, vamos colocar isso, não há a possibilidade de dispor do bem. Então perceba que na minha fala aqui eu disse de posse. Nós já sabemos, porque vimos em outros momentos, quais são os poderes atrelados à propriedade: gozar, dispor, usar e reivindicar. A posse se transmite, porque ela é automática. Vem junto com o Saicine, essa ficção jurídica. Agora, o sujeito, embora possuidor, não pode ser confundido com o proprietário, com o dono, porque ainda não foi feito a partilha da herança. Tá bom? Se tiverem mais de um herdeiro, nós formalizamos uma partilha, por isso que nós estamos utilizando esse exemplo. Se só tiver um, basta a adjudicação. Mas tudo isso nós vamos entender lá na frente. Mas o nosso tema de hoje é falar de aceitação. Porque, muito embora haja transmissão automática nesta ficção, as partes precisam anuir
As partes precisam aceitar esta herança. A aceitação da herança, portanto, é um momento importantíssimo dentro e que deve acontecer a partir do momento que ocorre a abertura da sucessão, o evento morte. Então, a gente vai colocar aqui, nosso tópico 2, nós vamos falar sobre a aceitação da herança. E a gente pode conceituar. Conceito. Você vai colocar no seu caderno que a aceitação é um ato jurídico pelo qual os herdeiros, o herdeiro, manifesta sua vontade, o herdeiro manifesta sua vontade no sentido de aceitar a herança. É um ato jurídico pelo qual o herdeiro manifesta sua vontade no sentido de aceitação. Perfeito? Ele está mostrando ali a sua intenção. Nós já vimos, se a gente for evocar ali a obra do professor Silvio de Salvo Venosa, que a manifestação de vontade, ela é a mola propulsora dos negócios jurídicos. Significa dizer que sem a manifestação de vontade, um negócio ele nem existe. É ato obrigatório. Nós podemos pensar aqui que estamos diante de um negócio jurídico e que, portanto, o motor que deve conduzir isso é exatamente a intenção das partes. As partes devem se manifestar no sentido de dizer, sim, eu quero, eu aceito determinada herança. Muito embora seja transmitido automaticamente, ele só se formaliza de maneira concreta e não abstrata a partir do momento que as partes, que os herdeiros, eles aceitam a herança. Então, a aceitação é um ato obrigatório e necessário. E o Código Civil traz alguns requisitos e algumas regras para que essa aceitação seja feita. Antes da gente entrar propriamente no código, aqui eu vou colocar só qual é o artigo que nós vamos trabalhar. Nosso Código Civil está aberto. Como esse material vai ficar com você, 1804, Civil. Como esse material vai ficar com você, é importante a gente falar e colacionar aqui os artigos na medida que a gente for lendo. Perfeito? Mas antes da gente ler o código, é necessário a gente falar que essa manifestação de vontade, na formalização destes negócios jurídicos, possui diversas formas. É lógico que no que se refere à aceitação de herança, nós temos uma estrutura previamente feita pelo próprio código, tá bom? É uma estrutura que é falha? É, e a gente vai perceber daqui a pouco. Mas antes eu preciso falar para você que essa manifestação de vontade, essa mola propulsora, vou até anotar isso, mola propulsora dos negócios jurídicos, propulsora dos negócios jurídicos, pode ser formalizada por diversas formas. Nós podemos manifestar a vontade de maneira expressa. É possível a manifestação de vontade de maneira tácita. E é possível também, inclusive, a regra contida no artigo 111 do Código Civil. Olha que coisa legal. A gente está podendo retomar aqui. Nós já sabemos que o silêncio, ele possui uma repercussão no ordenamento jurídico. Nós temos um ditado popular, quem cala consente. É verdade? A resposta para isso, não. É falho o ditado. Mas eu posso materializar que, a depender das circunstâncias, é isso que fala o artigo 111 do Código Civil, a manifestação de vontade, ela pode se dar principalmente por silêncio. Então, me permita aqui só fazer uma construção para que você entenda a regra presente no artigo 111. Nós estamos voltando para o início do código. Por quê? Porque é fundamental para que a gente possa construir os conceitos que vamos construir daqui a pouco. A título de exemplo 1, se eu chegar para alguém, pegar o celular da pessoa e ela não falar nada, o silêncio dela pode manifestar, pode estar materializando um consentimento, uma manifestação de vontade, e a resposta para isso é não. Agora, se eu chegar em uma sala de aula e perguntar, quem quiser passar, fique em silêncio. Neste contexto, o silêncio, a depender das circunstâncias, ele pode
manifestar vontade. Então, até o silêncio pode manifestar a vontade. E a gente vai perceber que no que se refere à aceitação de herança, o silêncio ele pode ser feito de maneira expressa, ou seja, está materializado em algum ato. Pode ser feito de maneira tácita, ou seja, os atos praticados dão a entender que foi formalizado, e até o silêncio pode manifestar a aceitação de herança. Mas aqui cabe também uma observação. Olha que coisa, que eu particularmente não concordo, vou logo dizendo. Você já sabe que uma manifestação expressa é uma manifestação que está materializada em um ato. Só que no que se refere à aceitação de herança, uma aceitação expressa é uma aceitação que está escrita, seja por instrumento público ou particular, ou conste nos próprios autos. É por isso que, em algumas situações, isso não se faz muito em função do movimento tácito, a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas é possível que algum inventário, algum profissional peça, olha, eu vou te dar um termo e você vai assinar de próprio punho dizendo que aceita a herança. Isso é possível porque o legislador ele pede uma aceitação expressa formalizada por escrito. Então, via de regra, um ato que foi publicizado de maneira oral não pode ser considerado, apesar de que eu texto aqui críticas, nem de maneira expressa, nem tácita, nem por intermédio do silêncio. Parece, inclusive, um contrassenso, não é? Sendo que o legislador aceita uma forma tácita e uma forma. E até o silêncio é possível, mas você vai perceber que existem situações para isso. Antes da gente entrar numa aceitação expressa, na modalidade de aceitação tácita, ou até no silêncio, enquanto forma de aceitação de herança, eu vou colocar isso daqui porque isso daqui é importante. Eu disse, falei de maneira muito rápida, a aceitação verbal não é uma forma de aceitação de herança expressa. Isso é importante. Porque você vai perceber que no que se refere à aceitação expressa, o legislador condicionou a forma específica. Se você voltar lá para os requisitos de validade do negócio jurídico, que aqui nós estamos diante de um negócio, você já sabe que o último deles é que a forma deve ser prescrita ou não proibida em lei. Aqui nós estamos diante de uma forma prescrita em lei. O legislador, quando trouxe a aceitação da herança de maneira expressa, condicionou a forma escrita, perfeito? Feita nos próprios autos ou por intermédio de instrumento público ou particular, tá? Então, a aceitação verbal, embora seja uma forma expressa, não é considerado como forma de aceitação de herança, tá? Tem parte da doutrina, por exemplo, Pablo Estoso do Pamplona, inclusive o professor Flávio Tartucci, eles tecem críticas a isso daqui, mas foi uma escolha, uma opção legislativa acerca da forma. Perfeito? Então, bora lá. Antes até, estou aqui no tópico 2, deixa eu botar aqui em caixa alta. Vou botar aqui tópico 3. Antes da gente entrar na forma de aceitação expressa, eu preciso falar para vocês que existe uma confusão em dois termos. Aceitação é diferente de delação. Delação. Entenda. Delação, eu vou anotar isso, é o ato de colocar à disposição dos herdeiros a herança. A delação, eu vou explicar, é o ato de colocar à disposição o patrimônio, a massa patrimonial, o espólio, a herança aos herdeiros. Só que a delação, ela precede a aceitação. Entenda, na minha fala hoje eu deixei isso, inclusive, recortado. Se a gente for ali para voltar para a disciplina de direitos reais, e a gente, vamos botar aqui um exemplo. Posse e propriedade. 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 Posse e propriedade. Se você voltar ali para os direitos reais, posse e propriedade. Na propriedade, o sujeito possui 4 poderes: gozar, usar, dispor e reivindicar. Na posse, o indivíduo só possui um dos poderes de propriedade. Agora, olha que coisa interessante.
O sujeito morre, você já sabe que em função do Saicine, a transmissão em uma ficção, é lógico, automática do patrimônio. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que o sujeito, muito embora ele ainda não seja o proprietário do bem, porque não houve a divisão do patrimônio, ele já é possuidor. Então, ele já pode, por exemplo, utilizar o bem. A delação, se a gente for utilizar esse exemplo, seria exatamente a situação de que você pega o patrimônio que ainda não foi partilhado e você coloca à disposição dos herdeiros, para que, por exemplo, algum deles possa utilizar do patrimônio. Perfeito? O patrimônio não pode ficar desassistido. Digamos que tem uma área rural e a parte, um dos herdeiros precisa proteger aquela área rural. Então, a delação é exatamente esse ato de você colocar à disposição dos herdeiros para que ele possa utilizar o patrimônio. Mas o patrimônio ainda não foi partilhado. Porque antes, inclusive, desta partilha, é necessário que seja feita a aceitação. Então, eu posso construir com você que a delação é um ato que precede a aceitação. Porque antes do sujeito aceitar, é possível que se coloque o patrimônio à disposição dos herdeiros. Perfeito? Essa nem todo livro de direito civil traz essa subdivisão, mas é importante para que a gente não confunda, porque eu percebo que na prática há uma confusão, porque são momentos que precedem a partilha, perfeito? E pode haver uma confusão, porque são momentos muito próximos. A delação e a aceitação é um momento que precede o outro, estão ali colados um no outro, tá bom? Mas delação não se confunde com aceitação. Se você estiver escrevendo, anote exatamente isso, tá bom? O nosso próximo tópico, agora sim a gente vai falar de aceite. O que é que nós estamos trabalhando aqui hoje? De maneira muito tranquila, calma. É exatamente este o ritmo que vamos colocar na nossa disciplina, tá? Estamos trabalhando ainda com as noções introdutórias em sucessão. Aqui agora a coisa vai ficar mais procedimental, mais prática, tá? Estamos falando de aceitação de herança. Você já sabe que o Saicine é tão somente uma ficção, que, por exemplo, embora as partes já sejam possuidoras, eles não podem, por exemplo, dispor do bem, não podem vender o bem. Para formalizar isso antes da partilha, você tem que pedir autorização judicial. Olha para você perceber a ficção jurídica. A aceitação é tão somente um ato em que o herdeiro manifesta a sua intenção. Exatamente isso. Você pode reduzir, inclusive, de maneira diversa, da que eu coloquei. Coloque assim. Você já sabe que a manifestação de vontade ela é a mola propulsora dos negócios jurídicos. Pode ser feita de maneira expressa, tácita, gestual, até o silêncio pode manifestar. No que se refere à aceitação de herança, nós temos essas três modalidades: expressa, tácita e o silêncio. Agora, você tem que saber que a aceitação verbal, embora possa ser classificada enquanto uma aceitação expressa, ela não pode ser feita para fins de aceitação de herança. Porque a gente vai perceber agora que a aceitação de herança feita de maneira expressa, tá? Esta manifestação de vontade feita de maneira expressa, possui uma forma prevista em lei. Você também já viu que a aceitação não se confunde com delação. A delação é então somente uma fase que antecede a aceitação. Delação é só o ato de você colocar à disposição o patrimônio dos herdeiros. E aí é bacana, nós podemos fazer isso, trabalhar com o conceito de posse e propriedade, para que você entenda o que seria, a partir do momento da abertura da sucessão, o que seria a fase de delação e o que seria a aceitação. Perfeito? Vem comigo, não se perca. Como essa aula está sendo gravada, se você não compreendeu, você volta. Mas fique tranquilo que nos nossos próximos encontros, além das aulas gravadas, nós também nos encontraremos de maneira presencial. Tá bom? Vamos ver aqui primeiro? Antes eu nem vi, né? Eu botei aqui artigo 1804, o Código Civil está aberto. Bora lá, vem comigo. Artigo 1804, olha que coisa linda. Perceba que o nosso tema de aula de hoje é aceitação de herança, tá? Porque tem muito conteúdo, tem muita coisa para poder ser feita. No nosso próximo encontro, a gente vai falar de renúncia de herança. Todos eles estão aqui no nosso capítulo 4, tá? A parte final, o livro final, o último livro do Código Civil, né? Que fala exatamente sobre a abertura da sucessão, sobre morte. Por isso que você vai ver que tem muitos artigos, mas nós só vamos falar aqui, tá? Dos artigos referentes à aceitação. Então, vem comigo. Olha o que é que fala o artigo 1804. Eu coloquei aqui, 1804. Vou colocar aqui. Aceita a herança, torna-se definitiva a sua transmissão aos herdeiros desde a abertura da sucessão. Perfeito? Então, é aqui que começa falando da aceitação da herança. Aceitou, já está definitivo. Então, aqui você já sabe que
torna-se definitiva a transmissão da herança, quer dizer que, indiretamente, a gente pode interpretar que também existe o instituto da renúncia da herança. Ele existe, possui requisitos. Existem situações e espécies, a gente vai ver nos nossos próximos encontros, mas hoje a gente só está falando de aceitação. Então a gente consegue perceber que a aceitação é um ato importantíssimo quando se fala de transmissão de patrimônio. É sobre isso que nós estamos, ocasionado pela morte. É sobre isso que nós estamos falando na nossa disciplina, tá? Aceitação, a primeira modalidade que vamos trabalhar é a aceitação expressa. A aceitação expressa. Ela está contida ali no artigo 1805 do Código Civil, que a gente vai colacionar aqui. Por quê? Porque é importante, esse material é seu, para estudo, para você saber efetivamente o que foi dado e o que não foi dado, o que está sendo ministrado, o que não foi. Mas ainda assim, você tendo à disposição esses tópicos de aula, o material impresso que está sendo publicitado, escreva também, não se sabote, auxilie na sua retenção de conteúdo, tá bom? Uma aceitação expressa de acordo com o Código Civil é uma forma de aceite feita por escrito ou a termo dos próprios autos. Olha que coisa legal. Uma aceitação expressa é uma aceitação feita por escrito. Então, eu vou juntar aqui o artigo 1805. Olha o que fala o artigo 1805. Eu vou botar aqui. Só para você perceber, porque isso aqui tem muita importância. 1805 aqui foi. Ó, a aceitação da herança, quando expressa, porque comporta outras modalidades, faz-se por declaração por escrito. Isso aqui é muito legal. Parte da doutrina critica. Por exemplo, você não está vendo aqui manifestação expressa verbal. Não é aceita. Bote essa observação. Vou botar. Por quê? Porque isso é importante. Expressa por escrito somente. Não verbal. Não. Aliás, verbal não é aceita. Verbal não é aceita. Anote isso, porque isso é importante, tá? Aí fala das outras modalidades. Quando tácito, tá? Aqui é tácita, há de resultar tão somente pelos atos próprios de qualidade de herdeiros. A gente vai ver o parágrafo 1º e o parágrafo 2º daqui a pouquinho, tá? A gente não vai botar isso, mas aqui é só para você saber que o Código Civil, quando fala de aceitação expressa, só aceitação por escrito. Então, por mais estranho que possa parecer, e para mim parece, me perdoem, o Código fala que aceita a aceitação em silêncio, aceita a aceitação tácita, mas não aceita uma aceitação verbal. Então, como eu estava dizendo, por mais estranho que possa parecer, mesmo que o sujeito vá na televisão e diga e publicize que sim, ele aceita a herança, ainda assim, por disposição expressa contida na lei, porque tem uma forma escrita e prescrita, aliás, no Código Civil, só se aceita uma aceitação expressa feita de maneira escrita. Isso daqui é muito importante, tá bom? Mas nós temos também a forma que é mais comum. Você já teve a oportunidade de ver um inventário ou de participar, nem todo profissional pede uma aceitação feita de maneira expressa. Ele solicita uma aceitação feita de outra maneira, tá? Aqui, antes da gente entrar, inclusive, na outra modalidade de aceitação, bora entrar logo. Eu já falo isso. Aceitação. Deixa eu tirar da caixa alta, senão você vai achar que eu estou gritando com você. Aceitação tácita. Adoro essa forma de negócio jurídico. O que é uma aceitação tácita? A gente fala em sala de aula que toda vez que se fala de tácita, que os movimentos dão a entender que existe. É exatamente isso. No caso de sucessão, os herdeiros, os sucessores, eles comportam-se como
Então, no sentido de aceite. Isso aqui é tão difícil, eu acho. Porque quando você pensa numa aceitação tácita, eu estou dizendo para você que os herdeiros comportam-se no sentido de aceitar, tá? Então, qual é um bom exemplo que a gente tem e como acontece na prática, tá bom? Para a gente dar um tom prático, inclusive. Na prática, o que acontece é uma aceitação tácita. Porque quando você pensa na habilitação de herdeiros no processo, ele não está dizendo ali de maneira escrita que ele aceita. Mas a habilitação, o ato dele aqui, o comportamento dele, dá a entender que ele está aceitando. Que ele tem a intenção de aceitar. Que ele está formalizando o aceite. Então, a habilitação em um processo de inventário, por exemplo, dos herdeiros, isso é considerado uma aceitação tácita. Agora, o que é que não é considerado uma aceitação tácita? Isso eu acho difícil. Perceba. Bora pensar aqui numa situação. O sujeito morreu. Abertura da sucessão. Você está vendo um herdeiro ali comprando caixão, praticando atos oficiosos, né, cuidando do funeral, por exemplo, do seu pai. Esse ato pode ser considerado enquanto aceitação tácita da herança? A resposta para isso é não. Digamos que o sujeito faleceu. Um dos herdeiros está cuidando da casa, ficou na casa do pai, está cuidando, está zelando, está limpando, botou para pintar a casa toda de novo. Esse ato de cuidado com a casa pode ser considerado um ato de aceitação tácita? A resposta para isso é não. Olha que coisa interessante. Aqui o legislador ele colocou estas ressalvas nos parágrafos únicos do artigo 1805, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas é só para você entender que quando se refere à aceitação, deve estar materializado, deve ser latente, não pode ter dúvida da aceitação da herança feita pelos herdeiros. Perfeito? Então, olha o que fala aqui o artigo 1805, agora nos parágrafos 1º e 2º. Olha que coisa legal. Não exprime a aceitação da herança os atos oficiosos como funeral do finado. Olha que coisa, rapaz. O sujeito está cuidando do funeral. Não é. Os atos de conservação ou de administração. Imagine, o sujeito deixou uma empresa, o indivíduo está lá, provisoriamente administrando, só para que a coisa não pare, pagando funcionários, pagando credores, está fazendo com que a roda continue a girar. Esse ato pode ser considerado enquanto uma aceitação tácita? Resposta para isso, não, não pode ser considerado uma aceitação tácita. Perfeito? Agora, o parágrafo 2º também fala que não importa igualmente a aceitação, a cessação gratuita, pura e simples da herança aos demais co-herdeiros. A gente vai trabalhar ainda nos nossos próximos encontros com cessão de herança. Mas mesmo a transmissão, mesmo que gratuita, também não é considerada uma aceitação da herança. Perfeito? Então, aqui agora a gente vai ficar com isso daqui e vamos colocar o seguinte, observação, ó. Atos oficiosos, como funeral, guarda de patrimônio, funeral, guarda, administração, cuidado, nada disso não são considerados aceitação tácita. Não são considerados aceitação tácita. É lógico. Talvez você me pergunte. Em situações práticas, existem algumas jurisprudências nesse sentido. Você já sabe, eu vou botar inclusive essa observação, porque não está contida nos livros de direito sucessório, mas você já sabe que o direito ele é interpretado, todo ele. E ele é interpretado sobre o prisma e padrão do quê? Do homem médio, do homem comum. Perfeito? Então, a depender do contexto, pode ser que esteja materializado, sim, uma aceitação tácita, porque no que se refere a tácita e atos de comportamento no sentido de aceite, isso cabe uma gama de interpretações. Sabendo que o simples ato de cuidar de um funeral não pode ser considerado enquanto aceite. Que o simples ato de administração não pode ser considerado enquanto aceite. Mas, a depender
do comportamento do sujeito, pode ser que, direto ou indiretamente, algum desses atos possa ser considerado, sim, uma aceitação tácita. Não estou desconstruindo o que eu disse. Só estou mostrando para você que direito não é lei e que o direito é interpretado e que se interpreta sobre o prisma do homem médio e do homem comum e que, a depender da situação, é possível, sim, ser considerado uma aceitação tácita, porque isso daqui nós podemos mobilizar. É interpretação, gente. O sentido muda o tempo todo, tá bom? Agora, além de uma aceitação tácita, além de uma aceitação expressa, nós temos ainda, deixa eu ver que tópico nós estamos aqui, tópico 5. Nós ainda temos aqui uma aceitação presumida. Isso é difícil. Porque uma aceitação presumida, ela se materializa com algum ato de omissão. Uma aceitação presumida é uma aceitação que se formaliza por algum silêncio da parte. Silêncio da parte. Aí eu vou dizer, vou mostrar, aliás, no próprio código. Porque nós temos aqui, ó, vou botar aqui do lado. Não vou botar do lado, não. O silêncio pode manifestar vontade? Pode. Você já viu lá em parte geral que, a depender das circunstâncias, o silêncio pode manifestar vontade. E aí você tem uma regrinha aqui prevista no artigo 1807 do Código Civil. Olha que coisa. Bora botar aqui o artigo 1807, só para que você perceba aqui um exemplo de silêncio. O que nós estamos pulando, deixa eu falar de novo. Nós estamos trabalhando a sequência e exaurindo o Código Civil. Agora, é lógico, por fins de estrutura de aula, se eu estou trabalhando com um tópico de aceitação, não vou pegar o artigo 806 que fala de renúncia de herança. Perfeito? Renúncia vai ser o tópico do nosso próximo encontro. Tá bom? Perceba. Artigo 1807 do Código Civil, está lá. O interessado em que o herdeiro declarar-se aceita ou não a herança, poderá, 20 dias após a abertura da sucessão, requerer ao juiz prazo razoável não maior de 30 dias para nele se pronunciar o herdeiro, sob pena de se haver a herança por aceita. Olha que coisa interessante você tem aqui. Digamos que, após a abertura da sucessão, o magistrado se manifesta no sentido de solicitar para que o interessado ele diga se aceita ou não a herança. Deu lá um prazo de 30 dias para que a parte se manifeste. Se ela não se manifestou, o seu silêncio, a sua omissão, em função de disposição legislativa, é considerada enquanto um aceite. É exatamente por isso que esta situação aqui, ó, deu-se o prazo de 30 dias, a parte não se manifestou, aceito está a herança. É exatamente isso que eu estou dizendo. Por isso que aqui você não tem aqui uma forma tácita, porque aqui não é um ato de um sujeito que materializa uma aceitação, não é a conduta do sujeito, não é o comportamento do indivíduo, por isso que não é tácito, tá? Não é expresso por quê? Porque o sujeito não escreveu, não é expresso. Agora, em função do seu silêncio, da sua omissão, nasce aqui uma outra categoria de aceite, uma outra categoria de aceite. Aqui, para a doutrina, uma aceitação presumida. Por isso que não está lá no artigo 1805. O 1805 só trabalha com aceitação expressa na sua primeira parte e na tácita nos parágrafos e na parte final do artigo 1805. O artigo 1807 trabalha com uma outra modalidade de aceitação, uma aceitação que é tida como presumida, tá? Materializa-se em algum ato de omissão. O silêncio aqui repercute juridicamente, é a regra prevista no artigo 1807. Se dá prazo, a parte não se manifesta. Não se manifestou, está aceita a herança. Agora, você está entendendo porque eu fiz a crítica da não aceitação verbal. Você permite o silêncio, você permite os atos manifestados, você permite feito de maneira expressa, mas não permite um ato feito de maneira verbal. Tá? É lógico que o magistrado pode mobilizar isso para enquadrar em algum tipo de aceite, para que não veja, por exemplo, determinados direitos sendo prejudicados. Tá? Mas, para fins de aula, para fins de estrutura do que está disposto no Código Civil,
são as 3 formas de aceite do negócio jurídico, tá? Da herança: presumida, tácita e escrita e expressa, tá bom? Vamos lá agora, porque ainda estamos falando de aceite, aceite tem um monte de coisa. Olha que coisa legal. Eu tenho que falar aqui para vocês dos efeitos do aceite. É a regra prevista no artigo 1808. Aliás, está prevista até no artigo 1805, que a gente já leu. Olha que coisa legal. O artigo que inicia e abre e fala exatamente do aceite, tem lá implicitamente falando do aceite. A partir do momento que um sujeito aceita, retroage, você vai botar aqui o aceite, retroage a data da abertura da sucessão. Perfeito? A partir do momento que o sujeito diz, eu aceito a herança, independente do lapso temporal, você já sabe que pelo Saicínio é tão somente uma ficção. Transmitiu-se ao indivíduo, mas a partir do momento que ele aceita, retroage a data da abertura da sucessão. Perfeito? É exatamente isso que nós entendemos em relação ao efeito. E tem uma coisa muito legal aqui, ainda aqui, falando sobre efeitos, porque é vedado, geralmente, em uma aula ao vivo, um aluno pode perguntar assim: eu posso condicionar a um evento futuro e incerto a prática de determinado ato para que seja feito e formalizado o aceite? Será que é possível? É possível formalizar um aceite? Ou será que eu posso condicionar o aceite a um termo, ou seja, a um lapso temporal, a um evento que é futuro e certo? Você já sabe, olha que coisa bacana, que nós temos requisitos de existência e validade de todo o negócio jurídico. Estamos aqui diante de um negócio jurídico. Todos eles são obrigatórios. Isso você também já sabe. Agora, nós temos requisitos chamados requisitos de eficácia de negócio jurídico. Quais são? Termo, condição e encargo. Tudo isso nós trabalhamos lá atrás, na parte geral de direito civil, tá? Mas que tem repercussão aqui. Por quê? Porque, no que se refere à sucessão, o próprio legislador não admite, está vedado, condições, termo, ao aceite. Isso é a regra prevista, vamos botar aqui, eu estou botando observação. Artigo 1808 do Código Civil. Bora ver? O artigo 1808, vem comigo. Deixa eu pegar aqui o Código Civil. 1808. Não se pode aceitar a herança sob condição ou termo. É lógico que eu pulei aqui, porque a gente vai ter uma aula específica só sobre renúncia, tá bom? Então, olha o que é que você está vendo aqui comigo. Não se pode aceitar herança, no todo ou em parte, sob condição ou termo. Então, bora pensar aqui comigo. Digamos que o indivíduo fala assim, ó, formule, né, em atos ainda em vida, que o sujeito só vai aceitar a herança se plantar bananeira, ou se casar com um determinado indivíduo, ou se arrancar parte do corpo. Aqui estamos trabalhando com exemplos esdrúxulos, só para você perceber que não é possível formalizar um requisito de eficácia de negócio jurídico em um aceite de herança. Não é possível uma condição. Perfeito? Seja resolutiva, seja suspensiva, existem modalidades de condições. E tampouco é possível um termo. Eu não posso condicionar, por exemplo, que o aceite só será formalizado daqui a 2 anos. Isso não é possível. Em um aceite é vedado a existência de requisitos de eficácia. Condição e termo não são possíveis. Anote isso. Requisitos de eficácia em aceite não são possíveis. Condição refere-se à situação futura e incerta. Termo para situações futuras e certas. Então, digamos que eu falo assim, daqui a 1 ano, se chover nesta data, eu aceito. É uma condição e não é possível ser formalizada para um aceite, tá bom? Por isso que trouxe aqui o artigo 1808. Se você já sabe o que é vedado no aceite, você já sabe que os efeitos do aceite, se você já sabe das modalidades de aceite, expressa, tácita e presumida, se você já sabe que aceite não se confunde com delação, se você já sabe que o aceite é um ato importantíssimo
porque ele demonstra a intenção do indivíduo de aceitar a herança, tá bom? É importantíssimo. E que mesmo com o saicínio, o aceite ele é importante. E ele é necessário, tá bom? Porque o saicínio é tão somente uma ficção jurídica, tá? Você tem que saber o último tópico do nosso encontro. Peraí. Deixa eu copiar isso daqui. Botar uma estrutura toda bonitinha. Isso será disponibilizado. Papai apaga aqui. A gente volta para o tópico 9, revogação de aceite. Revogação de aceite. E aqui eu faço uma pergunta. Será que é possível a parte revogar o seu aceite? Ou seja, voltar atrás aquilo que foi formalizado? E a resposta para isso é não. Quem fala isso é o próprio artigo, observação, 1812 do Código Civil. Uma vez aceita, esse ato não pode ser revogado. Perfeito? Bora ver o que é que fala aqui o artigo 1812? 1812. São irrevogáveis os atos de aceitação da herança. Não se pode revogar. Aceitou, efeitos retroativos. Voltam-se à data da abertura da sucessão. E o último tópico da nossa aula, porque isso é dúvida recorrente, meu Deus. Será que é possível a transmissibilidade do aceite? Eu vou colocar em uma situação concreta. Pense aqui comigo. Ó. Transmissibilidade do aceite. É possível ou não é? Pense aqui comigo. O sujeito falece. Saicínio, ficção jurídica, transmissão automática de bens. Existiam 2 herdeiros. Um deles faleceu. Ato contínuo, 2 dias após a morte do pai, morre o filho. Ficam os netos daquele primeiro de cujos, os filhos desse segundo indivíduo. Pergunto para você, se o sujeito não aceitou a possibilidade de transmissão do aceite aos herdeiros, a resposta para isso é até lógica. Por questões de justiça e bom senso, sim, se transmite. Então você vai anotar no seu caderno que o aceite de herança se transmite. Significa dizer que agora quem vai formalizar o aceite daquele patrimônio do indivíduo original serão os outros herdeiros, tá bom? Serão os outros sucessores. Então, há a transmissibilidade do aceite. Vou fechar aqui a tela, voltar aqui para você, porque agora eu só quero agradecer. Agradecer a você pelo prazer que é estar ministrando essa matéria de direito civil. Qualquer dúvida, busque-me nas redes sociais. Fortíssimo abraço. Deus te abençoe. Te amo. Tamo junto. Valeu.